Olá, meus queridos alunos das turmas do nono ano 1 e 2 regular da Escola Estadual Deputado Edgar Pereira. Eu sou Eva, professora de matemática, e nessa videoaula estarei resolvendo com vocês as questões do PET da semana 1 do PET 1 referente a 2021. O conteúdo abordado nessa videoaula será os números racionais e irracionais, trabalhando as dízimas periódicas e a fração geratriz. Aqui eu trouxe para vocês uma contextualização dos conjuntos. Nós temos os conjuntos dos números naturais, que é o 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Os números inteiros, que tem os negativos e os positivos. E também os números racionais, que é o conjunto que vocês vão estudar mais aprofundadamente durante esse ano. Os números racionais, eles vão abordar todos os naturais, todos os inteiros, os decimais exatos e as dízimas periódicas, certo? A definição correta de racionais é todo número na forma de A sobre B, em que A é inteiro e B é inteiro excluindo o zero. Esse asterisco que está aqui significa que o zero não faz parte do conjunto. Então, para transformar um número em decimal, a gente efetua uma simples divisão. Aqui a gente tem meio escrito na forma de fração e aqui ele na forma decimal, que é o 0,5. Para fazer isso, a gente faz a seguinte continha. Pega 1 e divide por 2. Para dividir 1 por 2, a gente vem aqui, acrescenta 0. Vem aqui, acrescenta 0 e vírgula. Agora divide a sua continha normal. Vamos dividir então 10 por 2, que dá 5. 5 vezes 2 é 10 e vai sobrar um resto zero aqui. 10 menos 10, 0. Então, para transformar de fracionário para decimal, a gente faz uma divisão. A mesma forma aconteceu aqui, 1 dividido por 3... fez a divisão e, como resultado, obtivemos 0,333. Isso aqui é uma dízima periódica. Lembre-se que a dízima periódica sempre tem que vir os 3 pontinhos. E o decimal exato pode ou não vir apenas um pontinho. A dízima periódica também pode ser representada assim, 0,3, corrigir essa vírgula aqui que ficou muito feia, 0,3 e aqui vem um tracinho aqui em cima. Isso também significa que é dízima periódica, tá bom? Aqui nós temos o que é dízima periódica simples e o que é dízima periódica composta. Na dízima simples, você vai ter o período representado por um número aqui, e não tem anteperíodo. O que é o anteperíodo? Aqui percebe que o 3 veio sozinho? Tem o 3 e quem repete é o 2. O período, então, é o 2. O anteperíodo é 3. Aqui o período é o 32. O anteperíodo é o 1. Quando tem anteperíodo, é dízima composta. Quando não tem anteperíodo, é dízima simples. Você pode representar esses números também numa reta. É só observar a ordem de localização. Por exemplo, quanto que é meio? Não é 0,5? O 0,5 está entre o 0 e o 1. Quanto que é 8 sobre 5? É um pouquinho mais que 1, mas é menos que 2. Então, o número representado é entre 1 e 2. Agora, nós vamos para as questões. A questão número 1 diz o seguinte: observe as frações a seguir e transforme-as em números racionais na forma decimal. Como eu disse para vocês, para transformar na forma decimal, tem que efetuar uma continha de divisão. Vamos lá, vamos dividir 7 por 9. Como eu disse, acrescenta 0 e vírgula, e continua a continha. 70 dividido por 9, tanto. E assim vai, faz a continha normal. Eu vou querer que vocês façam essas continhas e me mandem para eu corrigir se vocês estão acertando a divisão. Aqui eu já trouxe os resultados para vocês. 7 por 9 deu 0,777. 13 por 99 deu 0,131313.
Aí pede quais desses números são dízimas periódicas e quais são os períodos delas. Aqui a gente percebe que é uma dízima periódica e o período é 7. Aqui é uma dízima periódica e o período 13. Aqui nós temos uma dízima e período 3. Aqui a gente tem também uma dízima e período 13. Letra B. Observando os números na forma de fração e as dízimas periódicas, quais relações podemos identificar? Observe que os denominadores aqui todos são 9 e 99. Então, quando foi 9, o período foi o próprio numerador. Quando foi 99, o período também foi o próprio numerador. Nesse caso aqui, que nós temos um número onde o numerador é maior que o denominador, o período aconteceu uma soma, 2 mais 11, 13, que é a transformação de decimal para a fração geratriz que vocês estudaram no ano passado. Próxima questão. Divida o numerador pelo denominador e descubra se os números são decimais exatos ou dízima periódica. Vocês têm que fazer todas as continhas para poder confirmar os resultados. Quando dividir 1 por 5, deu meio. Meio é decimal exato. 1 por 3 deu 0,333. Isso é dízima periódica. 1 por 4 deu decimal exato. 1 por 5, decimal exato. 1 por 6, dízima periódica. 1 por 7, dízima periódica. Esqueci de colocar os 3 pontinhos aqui, Tem que colocar. Dízima periódica, fica aqui. 1 por 8, decimal exato. 1 por 9, dízima periódica. 1 por 10, decimal exato. 1 por 11, dízima periódica. 1 por 12, dízima periódica. 1 dividido por 13 deu da dízima também. Só confirmar. Dízima periódica. Tem que colocar os 3 pontinhos. Se a gente não colocar, a gente confunde, tá? Então, você sempre coloca. Quando for dízima, 3 pontinhos. Então, 1 por 13, dízima periódica. Aqui ficou 20, mas era o 13. Considere aqui como um 13, 1 por 14 deu dízima periódica. 1 dividido por 15, dízima periódica. 1 dividido por 16, decimal exato. 1 dividido por 17, dízima periódica. Observa que, por mais que o número é esquisito, mas ele vai repetir a partir de agora a mesma coisa. 0, 58, 82, 23, tal. Ele vai repetir infinitamente desse jeito. 1 dividido por 18 deu dízima periódica. 1 dividido por 19 também deu dízima. 1 dividido por 20 deu decimal exato. 1 dividido por 21 vai dar dízima, e 1 dividido por 22 também vai dar dízima. Agora, na questão seguinte, pede para a gente identificar se existe alguma relação entre essas divisões. O que a gente pode perceber? Quando o denominador foi par, por exemplo, múltiplo de 2, meio, 1/4, 1 sobre 10, tem alguns casos que deu denominador par, deu decimal exato, mas não foi todos os casos. Observa no 14, 14 é par, não deu decimal exato. Se o denominador for múltiplo de 3, em alguns casos, deu dízima periódica. No 3, no denominador 9, mas não é regra, porque vai ter alguns casos que não é. Se o denominador for múltiplo de 10, tem-se decimal exato. Essa afirmação nós podemos considerar como verdadeira. Sempre que o denominador for múltiplo de 10, 10, 100, 1000, vai ter um decimal exato. Caso contrário, a gente não pode afirmar nada. Com base nas observações, identifique se são decimais exatos ou dízimas periódicas. 11 dividido por 21, mesma coisa, é ideal fazer a continha.
deu uma dízima periódica. 57 dividido por 8 deu decimal exato. 72, decimal exato. E aqui, dízima periódica. 74 por 3 deu decimal exato. Aqui deu dízima periódica. Dízima periódica. Aqui deu decimal exato. E no último deu também um decimal exato. Observe que é melhor fazer as continhas do que obedecer regras, porque nem sempre as regras serão, a gente pode afirmar que elas são verdadeiras. No texto recapitulando, a informação que entre dois números racionais há sempre infinitos outros números. Quais seriam esses outros números? Todos são racionais. Pesquise sobre os irracionais. Como é uma pesquisa, eu vou deixar para vocês pesquisarem. Mas o que a gente tem para dizer? Entre o 1 e o 2 vai existir infinitos números. Nós podemos dizer que tem o 0,5 no meio, o 0,2, o 0,007, o 0,999 e assim sucessivamente. Então, aqui dentro, nesse intervalo, existe infinitos números. Todos eles são racionais? Não. Entre o 3 e o 4, por exemplo, tem um número conhecido que é o π, que é 3,14. Então, vai existir números racionais e irracionais. E aí vocês vão pesquisar o que são os irracionais. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Façam as atividades e façam as complementares que eu estarei disponibilizando para vocês também.